Fala, gurizada, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquela tal tese que estão pregando de que o Inter precisa melhorar o seu desempenho, que não joga bonito, não sei o quê. Vamos falar também sobre sondagens pelo técnico Abel Braga, o interesse no Inter num jogador do Bahia e muito mais. Roda a vinheta. Antes de começar esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e também ativa o sininho para receber as notificações. Vamos falar sobre essas sondagens pelo técnico Abel Braga. Antes de falar especificamente sobre isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vocês devem se lembrar bem daquele jogo entre Inter e Bahia, lá em Salvador, o último jogo de 2020, onde existia um burburinho, uma grande chance de que o Abel não permaneceria no Inter após aquela partida. Tanto que o atual presidente Alessandro Barcelos, que naquela época ainda não tinha assumido, viajou para a Bahia junto à delegação a convite do presidente Marcelo Medeiros para tentar convencer o Abel a ficar. A princípio o Abel não queria ficar porque ele não aceitaria cumprir o seu contrato caso não fosse renovado até o fim de 2021. Afinal o Inter já estava numa crescente, já vinha de algumas vitórias e até por isso o Abel queria que seu contrato fosse renovado. Não foi o que aconteceu, o Alessandro Barcelos conseguiu convencer o Abel a permanecer, mesmo que o seu contrato não fosse renovado. E foi o que aconteceu, o Abel ficou, o Inter está aí voando e vai ser campeão brasileiro se Deus quisesse, se nada acontecer de errado. Então, a princípio, o contrato do Abel não foi renovado. A princípio, o contrato do Abel se encerra agora ao fim do Campeonato Brasileiro, dia 24 de fevereiro, acaba Abel no Inter. Mas a informação que a gente tem é que a direção do Inter já entrou em contato para tentar uma renovação com o Abel e o Abel falou, não, agora eu não quero falar sobre isso, estou focado com o meu grupo para a gente conseguir esse título brasileiro e não quero falar sobre renovação pelo menos nesse momento. E até por isso já começaram a surgir sondagens e esse é o assunto que eu gostaria de tratar com vocês. O Al-Nassr, não sei se é bem assim que se pronuncia, entrou em contato com o empresário do Abel, para tentar convencer o Abel a treinar o Al-Nassr, clube dos Emirados Árabes, ao fim do seu contrato com o Inter. Afinal, eles sabem que ainda não se concretizou essa renovação com o Inter. Provavelmente o Abel vai tomar uma decisão após o fim do Campeonato Brasileiro e talvez sim essa sondagem ou talvez daqui a pouco até mesmo a proposta do clube dos Emirados Árabes mude a ideia do Abel e ele queira se transferir ao clube dos Emirados Árabes. Eu não gostaria que isso acontecesse, eu quero que o Abel continue no Inter, claro que se isso for uma decisão dele. Então, recapitulando, o Abel ainda não decidiu se permanece no Inter, se vai renovar o seu contrato até o fim de 2021 e essa sondagem, talvez até daqui a pouco uma proposta do Al-Nassr, clube dos Emirados Árabes, pode mexer com o Abel e pode acabar mudando a decisão dele. Agora eu vou comentar sobre uma tese que foi dita por alguns comentaristas e apoiada inclusive por colorados, o que me deixou bastante abismado, que diz que o Inter do Abel não joga um bom futebol, não demonstra um bom desempenho dentro de campo apesar dos resultados e muitos, já ouvi até gente falando que o Inter não merecia ser campeão por não jogar um bom futebol e cara, eu fiquei abismado. De certa forma, eu até aceitaria esse discurso se a gente, por exemplo, tivesse lá na primeira, na segunda rodada, aí tu vai vence a primeira rodada, a segunda rodada, mas o teu time não joga bem, tu entende que não tem perspectiva para o futuro do clube melhorar o seu desempenho ou algo desse tipo, eu até entenderia esse discurso. Mas, meu velho, agora, faltando 5 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, um time que não ganha essa merda desse campeonato há 41 anos, nunca venceu um campeonato de pontos corridos. Tu vem me falar em desempenho? Cara, eu não tô nem aí pra desempenho. Pra não falar outra palavra, dane-se o desempenho. Não tô nem aí pro desempenho. O Inter vem aí de 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Não sou bom de cabeça, mas acho que 9 vezes 3 são 27. Então, de 27 pontos possíveis, o Inter conquistou os 27 pontos. Cara, é a maior sequência de vitórias de um clube no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Isso é inegável. Ninguém está pensando no desempenho nesse momento. A gente quer os resultados e o Inter convém conquistando os seus resultados. E outra coisa, eu discordo que o Inter não demonstra um bom futebol. Para demonstrar um bom futebol, na visão dos caras, é marcar lá em cima, marcar pressão. Nem sempre isso funciona. Com o Kudê não funcionou diversas vezes.
O Abel tem a estratégia, por exemplo, de em certos jogos marcar pressão, em outros jogos marcar mais atrás. Contra o Bragantino, essa estratégia não funcionou muito bem, eu destaco isso sem problema algum. O Inter fez o gol e recuou demais, e o Bragantino ficou muito com a bola. O Inter desarmou 6 vezes só em 90 minutos, e aí o Bragantino, exatamente por isso, ficou com a bola, e isso foi algum dos problemas. Agora falar que o Inter, por exemplo, não merece ser campeão brasileiro porque não demonstra um bom desempenho, um bom futebol, e a Colorados defendendo isso, para mim é o absurdo dos absurdos. O Inter precisa conquistar cada vez mais pontos, aí o Inter tem 5 partidas, provavelmente se conquistar 2 vitórias dessas 5 partidas se sagra campeão brasileiro. Então, vamos parar com esse discurso aí, vamos apoiar o time que o campeonato, o título está cada vez mais próximo. Gurizada, com o fim da temporada se aproximando, começam a surgir alguns nomes para o Inter contratar para a próxima temporada. Já surgiram os nomes do Bruno Nazário e do Matheus Babi, jogadores do Botafogo que devem sair ao fim do Campeonato Brasileiro. E agora surge outro nome do meio-campista colombiano, Índio Ramírez, que pertence ao Atlético Nacional, mas que está emprestado ao Bahia até o fim de 2021. Surgiu a informação também que o Bahia tem um passe fixado, e muita gente falou que o Inter não pode contratar porque o Bahia vai exercer essa opção de compra. Mas não, apesar do Bahia ter esse passe fixado, o Atlético Nacional pode pedir a devolução desse jogador a qualquer momento, obviamente com uma cláusula, com uma multa que está descrita no contrato. Então, caso o Inter queira contar com esse jogador para 2021, tem que entrar em contato com o Atlético Nacional e falar assim: eu quero comprar o teu jogador em definitivo. Aí o Inter vai lá, paga uma quantia, eles pedem o Ramírez de volta para o Bahia, e aí ele vai para o Inter. O Ramírez, que é um Índio Ramírez, né, que é um ótimo jogador, fez gol contra o Inter, inclusive, até citei naquele jogo em que o Inter venceu o Bahia. O gol foi realmente um golaço do Índio Ramírez, e ele fez gol contra o Flamengo e recentemente fez o gol da vitória contra o Corinthians também. Então é um ótimo jogador, me interessa. Dos nomes que foram cogitados, para mim é o mais interessante, que caberia melhor nessa equipe do Inter, principalmente visando que o Inter deve vender algum dos seus meio-campistas nessa janela. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o teu like aqui embaixo, por favor, te inscreve no meu canal e também ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!